Agora, falar um pouquinho de coronavírus. O número de infectados no Brasil pode ser 7 vezes maior do que os registros oficiais. É o que revelou o estudo conduzido pela Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Paulinha, conta para nós os detalhes desse estudo. Pois é o EpiCovid-19. A gente ouviu bastante falar sobre ele quando ele estava em procedimento, porque em algumas cidades os pesquisadores foram agredidos, não conseguiram, concluir ali as suas pesquisas, mas o fato é que a gente teve aí esse estudo realizado entre 14 e 21 de maio, foram 25 mil residentes de 133 cidades de todos os estados do país que participaram desse estudo. E aí a gente tem esse resultado, né? Então, vamos entender um pouquinho do que é esse número. Então, a soma dos moradores dos locais de testagem correspondem a mais de 25% do total de brasileiros aqui do nosso país. Então, na estimativa, cerca de 760 mil estariam infectados. Tem uma margem de erro aí para menos, que daria uns 107 mil, ou para mais, 867 mil. Esse número é 7 vezes maior do que os dados oficiais registrados nessas localidades. Tem uma diferença da pesquisa que foi feita com o levantamento que a gente tem oficial. E essa diferença é o tipo de teste que foi aplicado, né? Foi o teste dos anticorpos. Então, ali eles conseguiram também medir os infectados assintomáticos. Na estatística oficial, a gente conta os casos confirmados de pessoas com sintomas evidentes da doença, né, e que foram testadas. Então, talvez daí eles tenham conseguido rastrear um número maior de pessoas por também considerarem essas que são assintomáticas. Então, eles conseguiram ter ali levantados mais ou menos qual que seria a taxa de pessoas infectadas. Então, em São Paulo, 3,1% da população já teria sido infectado, já teria o anticorpo para a Covid-19. No Rio, uma taxa de 2,2%. Aí a gente tem taxas mais altas em Belém, com 15,1%, e Manaus, com 12,5%. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a tal da imunidade coletiva, ou essa imunidade de rebanho, que dizem, estaria muito longe de ser alcançada, porque a infecção pelo coronavírus por praticamente 60% da população está bem distanciada dos números que a gente conseguiu apresentar aqui, trazidos por essa pesquisa. E aí, dentro das estimativas, então sempre lembrando que são estimativas, não quer dizer que são coisas que vão acontecer, porque existem algumas coisas que podem mudar essa realidade. Então eles fizeram aqui uma projeção de que, por exemplo, para a cidade de São Paulo, se continuar essa taxa de evolução da doença, o que acontece? Apenas no início de agosto a gente teria mais de 60% da contaminada pelo coronavírus, com uma estimativa de letalidade de cerca de 40 a 60 mil pessoas até lá, né, que é um número bastante alto e assustador. Mas tudo isso, claro, tem variantes. Quais são essas variantes? Taxa de progressão da doença pode diminuir, por exemplo, com a questão do isolamento social. Taxa de letalidade, que pode variar. E também em relação ali, por exemplo, atendimento nas UTIs, né? Se você tem mais atendimentos na UTI, mais vidas salvas, então uma menor taxa de letalidade. Se você tem o sistema de saúde realmente saturado, mais pessoas acabam morrendo por falta de atendimento. Então, são estimativas colocadas. Também houve medição de isolamento social, com as taxas apresentadas aqui entre 67% e 47%. E teremos mais rodadas aí dessa pesquisa, que talvez seja muito importante, eu acho que é muito importante, para a gente entender em que momento a gente está da pandemia, qual o melhor momento para abrir, onde dá para abrir, onde não dá, que essa é uma expectativa muito grande da população.